Para falar mais sobre este assunto, a repórter Virgínia Celli conversa agora com o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, Geraldo Ferreira. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Michele. Esse impasse dura uma semana, mas há uma perspectiva de até sexta-feira tudo ser resolvido. Hoje tem mais um encontro do representante da Casa Civil com os médicos e no final da semana está marcado um encontro com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Doutor Geraldo, bom dia. Bom dia, Virgínia. Qual a disponibilidade dos médicos para se chegar a um acordo, já que existe um impasse formal entre os dois lados? Total, os médicos desejam muito um acordo. Tem determinadas circunstâncias onde as pessoas entram para apaziguar. Outras circunstâncias onde se levanta para incendiar. Então a visão que os médicos têm é que a Secretaria Municipal de Saúde parece aquele jogador que entra em campo para chutar a bola para cima e dar a canelada, né? Mas não é a disposição dos médicos. Os médicos estão na retranca ou estão no ataque? Os médicos desejam entendimento, né? A construção de um diálogo produtivo, onde a população não saia prejudicada. É porque no meio a tudo isso estão os pacientes do SUS, aquelas pessoas que precisam de cirurgia, que procuram hoje o ITORNE, o Hospital Memorial, tantos outros que são credenciados não encontram médicos para atendê-los. Qual é, na opinião do sindicato, o ponto que se pode avançar para resolver o problema? Olha, a portaria que excluiu os médicos do sistema, você viu o que o Ministério Público diz, realmente os médicos não pertencem ao sistema, é uma coisa esquisita, né? Porque o maior prestador, uma categoria que tem 81% de credibilidade da população, não participa do sistema e não opina sobre o sistema. Isso é assombroso, assustador. Só num estado ou num país como o Brasil poderia se conceber uma formulação de leis onde o objeto, o prestador, o médico, com uma credibilidade extraordinária junto à população, não tem direito de participar nem de opinar. E pior, não tem sequer direito a receber o seu dinheiro. Mas, no caso, o senhor tocou no assunto do Ministério Público, o entendimento da promotora de saúde é que o contrato que existe hoje é com os hospitais e não com os médicos. São eles que têm que cumprir o que foi acordado com o município na prestação de serviço. É isso que nos assusta, exatamente, os médicos estarem excluídos desse sistema. Isso é assombroso. Mas os médicos são autônomos? São Profissionais autônomos e recebiam seus honorários do município. A secretaria devia. Eu acho que a população deve ter consciência do que está acontecendo. O município pagava aos médicos. O Ministério da Previdência resolveu recolher 20% de taxação. O município quer se livrar dessa taxação e quer empurrar essa taxação para alguém. Escolheram o intermediário, o hospital. Mas o município alega que o mesmo, vamos dizer, se ele repassava R$100 para pagar aos médicos, ele gastava R$100 para pagar aos médicos, ele vai continuar gastando os mesmos R$100, só que essa obrigação partiria para os hospitais, como prevê a lei da Previdência. Eu não estou aqui representando hospitais. Evidentemente, se os hospitais vão se submeter a isso ou não, é uma decisão dos hospitais. Aos médicos, cabe dizer o seguinte: nós devemos prestar serviço a quem nos paga. Quem nos pagava era a Secretaria Municipal. No meio do jogo, as regras foram mudadas. Eu nunca vi tanta percepção e capacidade de captar o problema como o doutor Valério Marinho. Quando nós levamos o problema à Câmara Municipal, ele é o defensor público, né? Estava lá participando da reunião. Exatamente. Eu assim, me assombrei com a inteligência e a capacidade de percepção dele. Ele disse, bem, já que a prefeitura quer uma pessoa jurídica, ela deve contratar uma pessoa jurídica dos médicos. Por que não essa cooperativa dos médicos? Aí eu digo, está aí uma pessoa inteligente no meio de tanta insensatez, né? Doutor Geraldo, a AIH que os senhores recebiam de pagamento chama-se a IH 07. Ela desconta a mesma carga tributária que a IH 45, que os senhores não querem receber, também cobra? Quais são os impostos de cada um? Os médicos aceitam pagar os 11%, que é lógico, é natural. Ao empregador, no caso, por exemplo, que era a Secretaria Municipal, ela deve recolher o restante dos tributos. Ela quer transferir essa responsabilidade aos hospitais. Aí é problema de outra natureza. Então os hospitais também teriam que entrar nesse tipo de negociação, porque alguém tem que ceder e, pelo visto, alguém vai perder um pouquinho. O município, os médicos e os hospitais, porque a população está perdendo muito. Sem dúvida. E o nosso interesse é que o problema seja resolvido. Agora, as coisas não podem ser empurradas. Nós estamos vivendo num estado meio totalitário. E essas coisas assustam muito a população. As leis só são legítimas quando elas são naturais. Quando elas vão contra a natureza das coisas, elas provocam as rebeliões, as revoltas, e elas não se sustentam, né?
Muita gente se assusta e pergunta, isso é uma briga de São Paulo, do Rio? Não, isso é uma briga do Rio Grande do Norte. Falar nisso, como é que é essa situação? Porque se a legislação é federal, o Ministério da Previdência recomenda essa portaria, ele deve ter feito a recomendação também para outros estados. Alguns estados adotaram. E como é que foi essa alternativa? Não. Os estados onde os médicos estão sem voz, onde estão sem vez, onde estão sem representatividade, não tiveram nem como reagir. O Rio Grande do Norte tem uma tradição de luta. Nós implantamos aqui a CBHPM antes da maioria dos estados do Brasil. CBHPM seria o quê? É nos planos privados. Nós temos uma luta histórica da anestesia enfrentando os poderes do Estado constituídos, né? Que querem impor valores aviltantes, valores que impossibilitam a sobrevivência dos profissionais. Então nós temos uma história de vanguarda. Natal e o Rio Grande do Norte têm essa história. E nós estamos construindo um momento histórico. Os médicos têm muita consciência disso. E eu aproveito aqui para dar de público meus parabéns às 5 categorias que estão mobilizadas. Ô, luta bonita. São os ortopedistas? Os ortopedistas, neurocirurgias, cirurgia cardíaca, hemodinâmica e arritmologia. Quais são hoje os atendimentos que não estão sendo feitos e qual é a orientação que é dada aos profissionais na hora que esses pacientes procuram os hospitais? Se eu tivesse poder para pegar a secretária municipal e obrigá-la a não deixar desassistido, por exemplo, contingente de pacientes ortopédicos que estão se acumulando Quantos existem nos corredores do Valfredo Gugel. É uma coisa lamentável, é uma coisa sofrível, né? Então, se eu tivesse poder nas minhas mãos, eu chamaria a secretária municipal e diria, não trate a população desse jeito. Não há possibilidade. Tenha piedade da população do Rio Grande do Norte. A obrigação é do Estado e do município. Os médicos querem trabalhar. Cabe ao município custear o tratamento dos seus cidadãos. Doutor Geraldo, qual é a disponibilidade que hoje o senhor, como líder dessa classe, presidente da associação, que o senhor vai levar para essa conversa de hoje à noite, para se resolver esse problema? Bem, eu noto que o Bosco, o secretário, o primeiro encontro é com ele, né? Eu acho o Bosco uma pessoa extremamente sensata, né? E eu tenho a impressão, desde a primeira reunião, que o prefeito Carlos Eduardo o autorizou a chegar à solução do problema. Nós estamos tendo encaminhamento. Resta dizer, Virgínia, que na penúltima reunião que nós tivemos, estava resolvido o problema. Aquela ideia de suspender por 90 dias ou 60, eu não lembro bem, de suspender por 2 meses os efeitos da portaria, se retomar o atendimento, ela pode ser resgatada e colocada em prática? E ela tinha sido definida na reunião. E num contato com a Secretaria Municipal se voltou atrás. Estranho poder esse de prejudicar a população. Então, hoje, se essa proposta voltar, os médicos podem resgatar, podem suspender o atendimento, suspender os efeitos da portaria e retomar o atendimento. Bem, a proposta que a categoria coloca como uma forma de retomar o atendimento é a imediata suspensão. O restante da negociação se ganha 60 dias para se realizar. Bom, o diálogo está sendo buscado, mas o Ministério Público está aí de olho e disse que na sexta-feira, se não houver uma solução, se os hospitais não retomarem esse atendimento como prevê o contrato com o município, eles vão recorrer à justiça. Bem, a questão do Ministério Público com os hospitais diz respeito às duas partes. Você acha que os hospitais devem entrar nessa negociação para que cada um encontre um ponto de equilíbrio? Eu tenho a impressão que os hospitais estão abertos. Existia um contrato que foi mudado durante o transcorrer do jogo, né? Quer dizer, obrigou os hospitais a uma nova situação. Eles vão ter que se adaptar a isso. Quanto tempo vai levar, eu não sei. Eu sei que minha preocupação de imediato é com a população do Rio Grande do Norte que está desassistida. Essa é a nossa preocupação de imediato. Geraldo, por favor, Virgínia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão deixando de ser atendidas nesse período? Um contingente em torno de 1.000 a 1.200 pacientes por mês. Já temos uma semana aí, você coloca 300 a 400 pacientes. Recuperar essa demanda existe quanto tempo? Assim? Vamos dizer que os médicos, tudo seja resolvido e o atendimento volte ao normal. Em quanto tempo esses pacientes vão ser operados e atendidos? Eu tenho a impressão que em 2 a 3 semanas isso é recomposto. Então, vamos torcer, doutor Geraldo, que esse impasse hoje realmente chegue ao fim e comece a encontrar um caminho para que tudo se resolva. Vamos esperar que o bom senso prevaleça, né? Que as coisas se coloquem da melhor forma possível. O grande objeto que eu acredito, das pessoas de bom senso da Secretaria, dos médicos, dos hospitais, é atender os pacientes. Esse é que precisa do nosso trabalho e é para esses que nós queremos trabalhar. Muito obrigada e a gente fica aqui torcendo. Bom dia. Obrigado a você. Michel.